Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro para a conversa desta segunda-feira, dia 24 de abril. No 24 de abril de 1982, morria o historiador Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, que hoje recebeu o Prêmio Camões aqui em Lisboa. 2 anos antes, Sérgio Buarque de Holanda havia sido um dos fundadores do PT. Hoje também receberam condecorações aqui em Lisboa das mãos do presidente da República. O presidente do Brasil recebeu o grande colar da Ordem de Camões e a primeira-dama recebeu a grande cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. No 24 de abril de 1500, os 2 homens que foram encontrados na praia, 2 brasileiros originais, foram levados aos navios dos portugueses, onde dormiram. E conta a carta de Caminha que folgaram muito quando receberam um colar de contas do capitão. 24 de abril do ano de 1184 a.C., caiu Troia. As muralhas de Troia foram atacadas por dentro pelo cavalo que foi introduzido lá dentro. Enquanto isso, em Brasília, a gente vê as imagens que mostram que alguém abriu as portas do Palácio do Planalto para entrar e destruir. Quem terá sido o autor do cavalo de Troia? Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. E vamos à conversa de hoje. Pois é, a televisão aqui de Lisboa está mostrando o tamanho da comitiva do presidente do Brasil, né? Que ocupou 22 automóveis no trajeto do aeroporto até o luxuosíssimo Hotel Tivoli, na Avenida da Liberdade. 22 Mercedes, BMW e Audi. 8 ministros de Estado, 4 senadores, 8 deputados. A televisão mostra, inclusive, o valor de diárias, as mais altas, aí estão acima de 20 mil por dia. 2 aviões é normal, porque tem um avião de reserva que, ao mesmo tempo, é o avião que traz gente da segurança, da logística, enfim. Presidente, essa visita vai de sexta-feira até amanhã, dia 25, que é feriado aqui em Portugal, comemorando a Revolução dos Cravos. Ele daqui ainda vai para a Espanha, mas vai ser o dia mais sensível dessa estada em Portugal. Amanhã de manhã, a oposição a Lula, aqui de Portugal, o partido Chega, por suas lideranças, está convocando os brasileiros e o povo português para estarem diante do parlamento a partir de 9 da manhã, para fazer uma grande manifestação contra o presidente Lula, contra a presença do presidente Lula, não do presidente do Brasil. Eles fazem questão de diferenciar isso. Não é nada contra o Brasil, né? Mas usam, inclusive, adjetivos fortes ao se referir ao presidente do Brasil. Os partidos estão dispostos a impedir, se ele tentar, que fale no plenário do parlamento. Mas nada impede que vá falar no Salão Nobre, onde vai ser recepcionado. Mas depois e antes vai ter manifestação na frente do parlamento. Como grupos petistas também estão se mobilizando, a polícia está muito mobilizada para evitar tumulto e evitar até, estão supondo que possa haver infiltrados para criar uma invasão do parlamento, tipo Capitólio, assim, ou tipo Palácio do Planalto, né? Eu falei há pouco em cavalo de Troia. É a grande discussão ao ver as imagens. Que história é essa, né? A gente vê que o povo da manifestação da rua subiu a rampa, mas teve um outro grupo que entrou pelo térreo de porta aberta, né? Ou seja, de cavalo de Troia. Isso é que está se observando nas imagens, e isso que vai se discutir
né, havendo uma comissão parlamentar de inquérito mista, né, a depender da pressão sobre o presidente do Senado, esse incrível Pacheco. Mas interessante que nessa visita se arranjou uma série de motivos para que ela se prolongasse, né? Inclusive algo que todo brasileiro que aluga carro aqui em Portugal já sabe há décadas, que basta a carteira de motorista do Brasil, a CNH, para o carro estar nas mãos do motorista brasileiro, no arrendamento do carro, como eles chamam. E, no entanto, parece que assinaram um acordo para valer aqui a CNH, que já está valendo há muitos anos por ela mesma, né? Não sei se havia algum outro acordo, mas que já valia, por exemplo. O general G. Dias depôs na Polícia Federal, no inquérito. Assim como militares do GSI. Eu soube que domingo 9 militares do GSI depuseram na Polícia Federal. Eu fico sem entender, aliás, agora a gente já entende, né? Tanta coisa já aconteceu, está cheio de gente que não tem foro no Supremo, que está sendo... tem inquérito no Supremo, denunciado no Supremo, virou réu no Supremo, tem inquérito que não foi o Ministério Público que pediu, saiu assim da cartola do Supremo, sem Ministério Público, juiz com iniciativa, essas coisas todas, e agora a gente vê que todo mundo que era da Justiça Militar não está mais na Justiça Militar, está na Polícia Federal. O general depondo na Polícia Federal, dia 12, o general comandante do Comando Militar do Planalto, o general Dutra, um general corretíssimo, que honra a farda que veste, teve que depor na Polícia Federal, quando o foro normal é a Justiça Militar, para tratar desses assuntos. Mas não é o que a gente vê. Eu estou me referindo a isso porque o ex-procurador-geral da OAB do Rio de Janeiro, o advogado Jorge Buarques, publicou um artigo na Gazeta do Povo salientando essas coisas. O juiz natural, que não se vê mais, o Supremo legislando, substituindo outros poderes, agora substitui também outra justiça, a justiça militar. Eu não diria que acho estranho, porque já não é mais de estranhar, isso está se tornando rotina. Foi sancionada pelo presidente da República, pelo presidente Lula, mas ele não estava aqui em Portugal, foi antes de viajar, mas saiu no Diário Oficial agora, uma lei de aperfeiçoamento do racismo no Brasil. É incrível, né? O nome da lei, eu não sei, lei de alguma coisa racial, mas é incrível, é tudo o contrário, diz que é para não haver racismo, mas é exatamente a lei que provoca a divisão. As empresas vão ter que registrar a raça dos seus empregados e a etnia. É mais uma macaquice ou papagaiada que a gente faz em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito disso, o sujeito é hispânico, isso e aquilo, né? São diferenças. Quando nós todos fazíamos parte da nação brasileira, éramos todos iguais brasileiros, né? De repente a gente tem que marcar. O brasileiro em geral não sabe qual é a sua etnia, qual é a sua raça, porque nós somos uma mistura geral. É um país muito, muito misturado, né? De sangue misturado de todo jeito. África, Europa, Ásia Menor, né? Oriente Médio, mais os locais, né? Mas o que estamos fazendo é divide et impera, ou seja, divide e subjuga, né? Porque enfraquece a união. A união faz a força, o contrário, né? A desunião faz a fraqueza. É esse o objetivo. Já nos dividiram entre homens e mulheres, né? O homem é misógino, a mulher é feminista, e dividimos já há muito tempo, né? O Marx,
nos divide entre operários e patrões, né? Os opressores e os oprimidos, que têm que fazer a revolução para tomar o poder, né? E agora essa história aí de raça, e etnia, né? Éramos todos iguais. O IBGE vai ter que registrar isso, né? Lá atrás, o censo já registrava a declaração, o sujeito é que declarava qual era a sua cor de pele, né? E aí a gente vai cada vez mais para as aparências externas, né? E não os valores internos, os valores de caráter, né? Que é o principal, né? E o que nos divide é a capacidade de cada um de realizar coisas, o conhecimento, o mérito, né? Mas estão batendo aí nessa tecla para ver se a gente cai nessa. Enfim, a gente tem que falar sobre isso para ficar alerta. Porque senão eles entram no nosso jardim, pisam nas nossas flores, a gente não diz nada, depois eles matam o nosso cachorro e a gente não diz nada. Depois, quando a gente quiser dizer alguma coisa, a gente percebe que eles já nos levaram a voz da garganta. Em homenagem ao poeta brasileiro que fez o caminho com Mayakovsky. De Lisboa, Alexandre Garcia.